Nossas amadas crianças até 5 anos, pode ir com a nossa amada irmã Neuza, ali no fundo. No último culto eu falei acima de 5 anos, quase a igreja toda saiu, ainda bem que vocês são muito pacientes com os pastores, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses, vamos continuar a nossa exposição. Nós estamos vendo aí capítulo por capítulo, verso a verso, na ordem dessa carta magnífica e maravilhosa do apóstolo Paulo para essa igreja de Colosso e com a palavra de Deus para todas as igrejas, para nós hoje. Colossenses capítulo 3. Após a leitura, eu irei dizer essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar e eu gostaria de fazer uma oração intercessória pela nossa irmã Fernanda, aqui dessa igreja. Ela está com o parto marcado para essa semana. Infelizmente é um parto de risco. E toda a igreja, então, essa semana vamos dedicar a orar pela nossa querida e amada irmã Fernanda. Que Deus cuide de todas as coisas e Ele sempre faz. Amém? Colossenses 3. Hoje nós vamos até o verso 11, apenas verso 1 até o verso 11. Todos acharam? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 11. Diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão e desejo mau, e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, o homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante de Ti, da Sua palavra, estamos nus, ó Deus, diante dela. O Senhor conhece cada coração, o Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, anda no meio da Sua igreja, está espiritualmente presente entre nós, o Senhor que sonda os nossos corações, e para nós pecadores isso é uma coisa da mais terrível que se possa ver, mas o Senhor que é gracioso, isso é misericórdia, isso é amor, isso é beleza para nós. Por isso, tire os nossos olhos de nós mesmos, pois não valemos nada, e coloque sempre-nos olhando para Cristo Jesus pela fé. Senhor, esteja com a nossa irmã Fernanda, sustentando ela em todas as coisas, em todos os aspectos da sua vida, especialmente agora nessa semana de parto, que, ó Deus, os bebês venham bem, com saúde, que o Senhor venha guiar os médicos em toda a sabedoria, que a sua boa mão esteja sobre todo esse processo, ó Deus, e todas as mulheres dessa igreja também, que estão ou não estão grávidas, que o Senhor as abençoe com sabedoria, aos maridos também, que o Senhor nos santifique, nos fortaleça para seguirmos a sua vontade. Livrai-nos, ó Deus, de todo mal que habita primeiramente dentro de cada um de nós. Livrai-nos do nosso coração enganoso, das nossas obras mortas, e leve-nos sempre a Cristo Jesus e nos molde ao caráter dele. É o que nós te pedimos, ó Deus Pai, no poder do seu Espírito, em nome e pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, Colossenses 3, do 1 ao 11, Paulo vai colocar para nós que o evangelho que está expondo desde o primeiro versículo dessa carta, ele cria coisas novas em nós, e na verdade ele cria tudo novo em nós, e aqui nesse parágrafo nós temos que o evangelho, ele nos dá 3 coisas: uma nova perspectiva sobre a realidade, sobre a vida. Com essa nova perspectiva nós temos uma nova luta, nós lutamos contra o pecado, a gente vai ver aí do verso 5 ao verso 9.
E depois nós temos uma nova identidade, que é o verso 10 e o verso 11. Existem várias formas de ilustrar esses 3 pontos para a gente conseguir aprofundar a nossa compreensão do que Paulo está falando aqui. Por exemplo, em filmes. Um filme muito antigo que serve para ilustrar muita coisa porque é muito rico em significado é o filme do Matrix, né? Então, as pessoas ali viviam uma grande ilusão projetada ali pela Matrix. Nós temos lá, se não me engano, é o Thomas Anderson, não lembro o nome do Neo lá. Ele está vivendo toda aquela ilusão, aquela perspectiva completamente falsa da realidade, até que ele escolhe ali a pílula vermelha e uma nova forma de olhar para o mundo, os olhos dele se abrem, ele vê a realidade como ela é, e ele começa a lutar contra aqueles gerenciadores ali da Matrix, e ele ganha uma nova identidade. No filme ele é descrito como o eleito, né, o escolhido. Então nós temos essas 3 coisas na narrativa do Matrix que Paulo está colocando para nós aqui: uma nova perspectiva, uma nova luta e uma nova identidade. Para vocês que são mais novos, né, tem, por exemplo, a série da WandaVision, lá dos Vingadores. Ela está com um monte de trauma, perdeu visão, e ela cria o quê? Uma realidade toda para ela, uma perspectiva completamente falsa da realidade, para quem já assistiu, e ela precisa lidar com isso, ela precisa voltar para a realidade, ela precisa lutar contra os seus demônios internos, contra os seus medos internos, e depois ela reassume a sua identidade depois como a Escarlate, né? E aqui nós temos exatamente essa sequência de narrativa. Uma nova perspectiva leva-nos a um novo tipo de luta, e nessa luta nós nos encontramos a nossa verdadeira identidade. Vamos dar uma olhadinha no verso 3 até o verso 4, essa nova perspectiva que o Evangelho nos dá sobre a realidade. Ele vai dizer assim, capítulo 3, verso 1: Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo está dizendo, olha, nós temos uma nova vida. Ele fala, nós já somos ressuscitados com Cristo. Então isso muda tudo. Aquilo que o Antigo Testamento promete e profetiza da ressurreição final dos mortos no último dia, e rompe e invade a história na vida de cada um de nós, quando nós cremos, e nós temos uma nova vida. Isso muda completamente a perspectiva sobre a realidade. Se você é um cristão de fato, aconteceu 2 coisas dramáticas, 2 coisas escatológicas, 2 coisas completamente novas. Você morreu, ele vai dizer depois no verso 3, pois vocês morreram e a nossa vida está oculta em Cristo. Nós morremos de fato e nós já ressuscitamos espiritualmente. Nós temos uma nova vida, um novo princípio de vida espiritual é infundido dentro de nós pelo Espírito que passa a habitar em nós. Então nossa alma, nosso coração que estava morto em pecado, que estava completamente indiferente e odiando a Deus, ele surge dos mortos. Esse velho homem em cada um de nós, essa velha natureza adâmica, morre e é sepultada com Cristo, e assim como ele levantou do túmulo, nós levantamos com ele também. Isso muda tudo. E ele vai dizer, olha, ele vai citar o Salmo 110 que nós lemos no começo do culto. Pois, pensem nas coisas do alto, de cima, pois Cristo, onde Cristo está, à destra de Deus. Esse é o ponto de Paulo aqui. Cristo está à destra de Deus. Salmo 110, Davi, o Senhor, Yahvé, Yahweh, o Deus da aliança, disse, é a fórmula de profecia, assim diz o Senhor. É a mesma coisa que Davi está falando. O Senhor disse ao meu Senhor, o filho dele. Davi, ele tinha uma compreensão dada pelo Espírito, uma compreensão profética, uma compreensão que ainda não era completa, mas uma compreensão genuína de que o filho dele é o seu Senhor, é o seu Adonai. Ele chama o futuro filho dele de o seu Deus, de o seu Senhor. Porque lá em 2 Samuel 7, Deus vira para Davi e fala, olha, eu vou fazer um pacto com você e com a sua descendência, e o seu descendente vai construir o meu templo, e ele vai reinar para sempre. E Davi pensando nisso, inspirado pelo Espírito, olha, como é que o meu filho vai reinar para sempre? Eu vou ter um filho que é eterno, eu vou ter um filho que é imortal, olha o que Deus vai fazer. Opa, Deus vai se tornar homem, ele vai ser meu filho. O Senhor disse ao meu Senhor,
Davi tem dois senhores. Assenta-te à minha direita. Opa, isso aqui é novo também. Porque aonde que é para o filho de Davi se sentar? Lá em Jerusalém, lá no palácio de Davi, do lado do templo, lá no trono do rei, aqui nessa terra. E Davi profeticamente está dizendo, não, meu filho não vai sentar aqui em Jerusalém. Meu filho vai sentar lá no céu, à destra do trono de Deus. Assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos. Davi sabia muito bem disso, que ele lutava contra inimigos do povo de Deus o tempo todo, a vida toda, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Cumprindo Gênesis 3,15, que o filho da mulher vai esmagar com o seu pé a cabeça da serpente que está tentando abocanhar o seu calcanhar. Por que Paulo cita o Salmo 110, verso 1 aqui? Porque ele está centralizando toda a realidade, e toda, não só a realidade física, mas a realidade invisível do céu, em Cristo Jesus. Ele é o soberano que está à destra de Deus Pai, reinando sobre todas as coisas, e todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós temos uma ironia incrível aqui, absoluta. Vocês lembram que a gente está vendo sobre Colossenses? O que os falsos mestres queriam em Colossenses? Ele está dizendo, tudo o que eles queriam, tudo que aqueles falsos mestres aqui queriam na vida, era o quê? Ver o céu. É só isso que eles falavam. A vida toda deles girava em torno de ter uma visão celestial. Não tinha ninguém no mundo, eu ouso dizer, que não pensava mais nas coisas do alto do que esses judeus místicos aqui. Olha só, eles vão mortificar o corpo, a gente viu na pregação passada no capítulo 2, eles vão ter um rigor contra o corpo, eles vão fazer jejuns muito estritos, muito prolongados, eles vão guardar estritamente a lei de Moisés, eles vão fazer um regime do que Moisés proíbe, eles vão guardar os dias de festa do calendário judaico certinho, eles vão ter toda a vida deles reorientada para um só fim, ter uma visão do céu. Era isso que eles queriam. Se eles vissem anjos no céu adorando a Deus, eles iam ter a verdadeira sabedoria, eles iam conhecer a Deus, não precisavam de mais nada. Paulo começa a destruir esse castelinho de areia no capítulo 2. Ele fala, olha, tudo isso aí não vale nada contra a mortificação do nosso pecado. Tudo isso aí é fingimento. Tudo isso daí é falsa humildade, é falsa devoção, é mentira, é a voz sorrateira da serpente entrando na igreja. Só que aqui ele dá um checkmate nessa heresia. Por quê? Ele está dizendo, ó, pensem nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Verso 2, né? Pensar nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. O que Paulo está dizendo de forma inacreditável é o seguinte: vocês, falsos mestres, que só pensam em pensar no céu, isso é terreno. Olha que loucura, gente. Isso é mundano. Isso é, em outras palavras, pecaminoso. Mas como pode? Como pode alguém que vive para o céu, para ter uma experiência extraordinária do céu, ter uma mentalidade terrena? E a resposta é bem simples, porque eles não estão pensando em Cristo. Olha só. Olha só, irmãos, como o nosso coração é enganoso. Toda experiência religiosa extraordinária, dentro e fora da igreja, é mundano. Ah, mas o fulano foi para o inferno 7 vezes, mas o outro falou que foi para o céu 250 vezes. Mundanismo. A gente fala o contrário. Não, o irmão lá que assistiu o futebol é mundano. O outro que saiu para comer num restaurante caro, aquele lá é mundano. Eu estou aqui de jejum. Eu estou aqui sem TV em casa. Eu sou espiritual. E Paulo está dizendo, você é o mundano e o carnal e o terreno. Porque Cristo não está no centro. Cristo é uma coisa periférica, é uma cerejinha do bolo, é um escanteio, é uma coisa, é um adereço à sua experiência. Ah, Jesus, sim, eu falo de Jesus, eu creio em Jesus, mas eu quero algo a mais. Isso é imundícia pecaminosa. Conseguiram ver a inversão que Paulo faz aqui? Pensem nas coisas do alto. O que é pensar na coisa do alto?
Quem está lá no alto? Paulo. Salmo 110. Cristo está à destra de Deus. Pensar nas coisas do alto é pensar em Cristo. E nele somente, como aquele que governa os anjos, como aquele que governa as galáxias, como aquele que governa o mundo e os soberanos, como aquele que governa Israel, Irã, os Estados Unidos, a Rússia, que entroniza e destroniza reis e presidentes, aquele que governa de forma especial a sua igreja pela sua palavra. Isso é pensar nas coisas do alto, é Ele que está lá no alto, governando sobre todas as coisas. Do contrário, você pode pensar em qualquer coisa religiosa, a tradição da igreja, qual livro de teologia, você pode aprender grego e hebraico para ler a Bíblia no original, você pode passar o dia inteiro, já pensou passar o dia inteiro orando, num mosteiro, num monte, na sua casa, e Deus olha para você e fala, isso aí é pior do que se você tivesse ido para um bar, beber cerveja. Isso é mundano. Isso é terreno. Por quê? Como é que pode uma coisa dessa? Cristo não está centralizado aí no seu coração. Isso não vale nada. Nenhuma espiritualidade vale nada se não estiver alicerçada, centralizada e encontrando o seu alvo em Cristo como o começo, o meio e o fim da nossa vida e da nossa existência. Pensem, Paulo fala no verso 2, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Ficar pensando em anjos é ficar pensando de forma terrena. Verso 3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós morremos, fomos sepultados, nós não temos mais nada aqui, meus irmãos e irmãs. A perspectiva de alguém que morreu é outra, é diferente. Você encara a vida diferente, você consegue de fato viver para Cristo, sem os seus caprichos, sem os seus vícios, sem os seus pecados, sem os seus planejamentos certinhos. Por quê? Porque você morreu, e a gente não entende isso, a gente não entende que a gente já está morto, a gente fica com medinho de guerra, a gente fica com medinho de economia cair, nós morremos. Você quer o que mais aqui? O mundo nunca vai ser o que a gente espera dele, até o nosso Senhor voltar. Nossa vida está escondida num lugar que ninguém pode achar, Cristo, ninguém pode nos tirar de lá. Em João capítulo 10 ele fala, as minhas ovelhas estão aqui, na minha mão, e na mão, sabe de quem mais? Do meu Pai, e ninguém pode tirá-la, arrebatá-la de nós. A questão da vida ser escondida aqui é muito importante, porque essa vida escondida é escondida para o mundo. Quando o mundo olha para a igreja verdadeira de Cristo, eles não vê beleza em nós. Eles veem uma comunidade simples, que faz a mesma coisa toda semana. Canta louvores, ora e ouve a palavra de Deus. Só isso? Não, a gente se ama e a gente serve uns aos outros. Mas servir, que coisa mais desagradável, antiquada, né? Não, nós estamos lá embaixo, o mundo não consegue entender isso. É por isso que as igrejas têm celebridades na pregação, celebridades no louvor, celebridades isso e naquilo. Está vendida para o mundo completamente. Nossa vida ressurreta, eterna, espiritual, ela está escondida não lá com os anjos, em Cristo. E Ele está à destra de Deus, mas Ele está em cada um de nós pelo Espírito que habita em nós. Nossa vida está escondida. Ou seja, nós vamos sofrer muito, nós não vamos ver glória visível nenhuma, nós não vamos ver nada além da nossa lápide, da nossa cruz pesando no lombo, mas pela fé, eu estou vivo. Essa minha vida é Cristo. Eu não preciso ir para o céu, ter uma visão do céu. O céu já desceu aqui, e esse céu é Cristo. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Então a glória, a exterioridade, a externação da vida, ela só vai se dar quando Cristo voltar.
Quando Ele voltar, aí sim nós vamos ter vida plena, abundante, ressurreta, no mundo restaurado, habitando uns com os outros de forma perfeita, com o Deus triuno manifestando a sua glória neste mundo, mas é só quando Ele voltar. Enquanto isso, nós aguardamos com a nossa vida oculta, interna, simples e morta, uma vida que está ali debaixo da terra, mas que é a vida ressurreta, inaugurada em nós por Deus, o Espírito. Então isso muda a nossa perspectiva da realidade. O que muda a nossa perspectiva da realidade? O fato de nós morrermos com Cristo, não temos mais nada aqui, somos peregrinos neste mundo caído, ressuscitamos espiritualmente, apesar do nosso corpo ser entregue à morte, a nossa alma é renovada por Deus, segundo Coríntios 4, e mais do que isso, para além de nós, o nosso Senhor, da qual nós estamos unidos a Ele pela fé, Ele está à destra de Deus. Irmãos e irmãs, tem um judeu no centro do universo, à destra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, governando todas as coisas, e nada escapa do seu governo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Ninguém aqui vai querer ficar orando para ver anjo depois que você vê Cristo com os olhos da fé. Ele nos basta. Ninguém aqui vai querer ter experiências extraordinárias o tempo todo e buscar barulho, barulho, barulho. Ninguém aguenta mais barulho neopentecostal da teologia da prosperidade. Ninguém aguenta mais isso. A geração Z sabe que isso é uma mentira. Que essas igrejas morram com os millennials que acreditam numa besteira dessa. Nós precisamos de algo sólido, eterno, que é a substância imortal do nosso Senhor Jesus. Isso muda a nossa perspectiva. A Matrix cai. O nosso impériozinho desmorona, porque você já morreu. E não vai ter mais nada aqui para você, além de uma cruz para você carregar. E aí, uma vez que essas escamas caem dos olhos, e você percebe a realidade agora centrada neste Deus homem que é Cristo, versos 5 ao 9 vai colocar para nós, agora nós temos uma luta para travar. Enquanto a nossa vida não se manifesta com Cristo em glória, nós temos uma luta a travar. Verso 5. Minha tradução está assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Mas o texto grego fala: faça morrer, destrua os seus pecados. Inclinações carnais é sinônimo de pecado, destruir o seu pecado. Então isso muda a nossa perspectiva de como nós lutamos com o pecado. O que os falsos mestres queriam? Você vai lutar com o seu pecado fazendo um rigor contra o seu corpo, sozinho, na força do seu braço, na capacidade do seu intelecto, e isso vai mortificar o seu pecado de fato. Colossenses 2:23, no finalzinho fala: isso não tem valor nenhum no combate contra os desejos da carne. Isso não vale nada. Você pode jejuar 3 vezes de 40 dias no ano, isso não vai ter nenhum efeito. Você pode orar o dia inteiro, ler a sua Bíblia o dia inteiro, se você tiver com o coração descentralizado de Cristo, isso não vai valer de nada. Isso vai ser oração de ímpio. E Deus fala em Provérbios que Ele abomina até a oração do ímpio. É você ler a Bíblia como um homem carnal. E o conhecimento bíblico vai te inflar o seu ego, em vez de te quebrar e te humilhar. Fazei morrer as vossas inclinações carnais. Irmãos, é guerra. É matar. Paulo não suaviza a linguagem aqui, ele não é politicamente correto. Destruir. Isso aqui é muito traumático. A gente está ao ponto, está em guerra já, ali Israel e Irã. Se a gente acompanhar os vídeos, a tensão que é, você não saber se você vai tomar uma chuva de bomba na sua cabeça, você tem que correr para os bunkers o tempo todo. Guerra. Ninguém dorme tranquilo. Guerra, você está lá no meio do mato como um soldado e você escuta um estalo lá longe de um galho, você já fica todo alerta. Você não fica tranquilo descansando numa rede.
Você não tira férias, não, pode explodir lá no país. Não, você luta, e é uma luta que envolve todo o seu ser a nível máximo. A adrenalina vai nas alturas, se você ficar atento. E é assim que o cristão deve lutar contra o pecado. O problema é que nenhum de nós lutamos. Porque o cotidiano e o engano do pecado, ele vai tomando conta de nós, a gente começa a se acostumar. É igual aquela história que se você colocar uma rã numa água fervendo, ela vai pular, mas se você coloca uma rã numa água fria e for esquentando ela devagarzinho, ela vai morrer sem saber, porque ela vai acostumando com a temperatura até ela morrer. É assim que nós somos. A gente acaba acostumando com a temperatura deste mundo até ele derreter o nosso coração. E é por isso que a gente precisa um dos outros, para que a palavra de Deus semanalmente e diariamente nos lembre da realidade que nós estamos. Uma realidade de guerra. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa parar de brincar de casinha aqui. De brincar de reizinho e de rainhazinha. Que as escamas dos nossos olhos caiam e a gente perceba a realidade monstruosa que nós vivemos, interna e externa, e batalharmos contra os nossos pecados. A nossa luta não é contra o Irã, não é contra Israel, não é contra os Estados Unidos, não é contra o PT. A nossa luta primeira é contra nós mesmos. Você é o seu pior inimigo, o seu principal inimigo e o seu pior inimigo. É você mesmo. Porque Paulo vai dizer, o que ele vai dizer? Que nós devemos matar aqui o que está aqui dentro. E vejam, se Paulo falou tudo isso daqui para essa igreja, por que ele falou tudo isso? Porque a igreja de Colosso e qualquer outra igreja na história e neste mundo vasto que Deus tem, é capaz de cometer todos esses pecados aqui. Todos. Então, o que o judaísmo místico estava gerando? Estava gerando santidade? Não. Estava gerando o quê? Mais pecado. Porque não estava lutando com as armas certas. Continuando no verso 5, vai dizer, fazer morrer as vossas inclinações carnais. Primeiro, prostituição, impureza e paixões. Desejo mal. Ele está lidando aqui com o calcanhar de Aquiles de nós que não somos judeus. Pecado sexual. Como é que a gente luta contra o pecado sexual numa era batizada num oceano de imoralidade como a nossa? É tranquilinho? Não. Guerra. Eu estou cometendo esse pecado, mas como é que você está lutando? Eu continuo vendo as mesmas coisas todo dia. Não, guerra. Guerra contra o pecado. Você não vai vencer o seu pecado sexual se você hoje não declarar guerra contra ele e não descansar até ver ele morto. E depois dele morto, você enterra e você fica olhando para ver se ele não volta. Se ele voltar lá com o zumbi, guerra de novo com ele. O outro pecado que ele coloca aqui ainda no verso 5, avareza, amor ao dinheiro, que é o quê? Idolatria. Por que amor ao dinheiro é idolatria? Porque o dinheiro se torna um Deus, ele é mamon. Paulo está lidando com os maiores ídolos do coração humano aqui, sexo e dinheiro. E a gente esquece que dinheiro, amor ao dinheiro é idolatria, é a raiz de todos os males, conforme Paulo diz para Timóteo. Porque, de novo, assim como a gente está num ambiente cercado de pornografia, a gente está num ambiente cercado de avareza. O que a gente mais quer é ficar rico. Isso é pecado. Ser rico não é pecado. Buscar um emprego melhor não é pecado. Querer dar uma condição melhor para sua família não é pecado. Mas amar o dinheiro é pecado. E a linha é muito tênue, filho e filha de Deus. É muito tênue. É por isso que a gente precisa matar o pecado do amor ao dinheiro em nossos corações. Verso 6. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Olha o que Paulo está lembrando aqui. Você é cristão. Por que você não tem mais a ira de Deus contra você? Porque você é bonzinho? Não. Porque Cristo tomou a ira de Deus em nosso lugar. É isso que eu mereço e que cada um aqui merece.
única e exclusivamente a ira eterna e ardente de Deus sobre a nossa cabeça, desde a nossa concepção, por causa do nosso pecado. Cristo tomou cada gota dessa ira infinita que cada um de nós ia pagar no inferno eterno e justo. Não há mais ira, não há mais condenação, só há graça. Mas Paulo vai dizer, olha, isso aí que está brincando com fogo, crente, as pessoas vão para o inferno por causa disso. Olha a seriedade que Paulo traz para a guerra, o componente da guerra aqui. Você vai brincar no arraial do inimigo, você vai tomar tiro, você vai morrer lá. A ira de Deus sobrevém aos desobedientes por causa dessas coisas. Por causa de prostituição, por causa de adultério, por causa de avareza, de ganância. As pessoas vão aos montes para o inferno, sem esperança, e nós estamos brincando com essas coisas. Verso 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Todo mundo aqui vivia nessas coisas, antes da conversão, porque você é um gentil, como eu. Nós somos não judeus. O judeu ele é ensinado, pelo menos na época bíblica, desde sempre a valorizar o corpo humano, a não se entregar à prostituição, a não se entregar ao adultério. Eles não tinham problema com isso. O problema deles era legalismo, era orgulho. Mas a parte sexual não, eles são ensinados assim como nós devemos ensinar nossas crianças. Eles crescerem já sem essa tentação que nós que tivemos pais ímpios ou péssimos cristãos, nós temos. Ele está dizendo, vocês andavam nessas coisas no passado, agora não. Agora vocês morreram e ressuscitaram. Aquela porcaria que era antes não existe mais, morreu. Você tem uma nova vida, uma nova natureza, um novo princípio no seu coração, que é a vida ressurreta de Cristo. E Paulo vai dizer, vocês viviam nela. Agora nós não vivemos mais nessas coisas. Você peca todo dia. Mas se você é cristão, se você tem essa vida ressurreta como uma realidade na sua vida pela fé em Cristo, você luta. Você odeia esse pecado, você odeia a si mesmo, você crucifica a si mesmo, você luta. Do contrário, se você vive, o que é viver no pecado? É você achar que está tudo bem, você viver em adultério, viver em prostituição, viver em avareza. Aí você não é um cristão. E a palavra de Deus para você hoje é: se arrependa e creia em Cristo que Ele te liberta. E ele vai dizer no verso 8, mas agora, livrai-vos de tudo isso. Agora ele vai dar uma outra lista de pecado aqui. Raiva, ódio e maldade e difamação. Como é possível nós odiarmos? Irmãos e irmãs, a palavra de Deus fala lá em Romanos 1 que o ímpio, nós sem Cristo, você, eu, sem Cristo, nós não amamos. Nós somos odiadores e odiados. O ímpio, ele odeia a Deus e odeia o próximo e odeia a si mesmo, consequentemente. Na realidade, não é claro que ele ama a si mesmo, mas no final das contas ele está se destruindo a si mesmo. E o ódio está no coração de cada um de nós. A raiva está no coração de cada um de nós. E Paulo fala, não se entregue a essas coisas, se livrem dessas coisas. A gente não pode normalizar o que Paulo falou para a gente se livrar. Você não tem desculpa para a ira. Na próxima pregação nós vamos ver sobre os relacionamentos de homem, mulher, filho e pai, patrão, empregado, servo, e senhor. Eu vou tratar mais sobre isso na próxima vez. Mas nós não temos desculpa para a ira. Ah, mas o meu esposo, a minha esposa... Eu não tenho ira no meu coração. Olha, eu sou uma pessoa muito boazinha, mas quando eu chego em casa, meu esposo me tira do sério. Não, está aqui no seu coração, só você que não está vendo. O seu esposo, a sua esposa é um gatilho de Deus para te santificar, para mostrar que você é irado, que você é odioso, que você odeia as coisas. E uma vez que esse pecado sai, não é culpa do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos, da sua mãe, da igreja, não, está aqui. Mas uma vez que Deus usa essas pessoas para tirar, você deve olhar o quão grotesco isso é e se livrar disso. E não cultivar
esse pecado de estimação, o quão feio é a ira, o quão feio, o quão grotesco, o quão traumático, o quão demoníaco é a ira pecaminosa. E uma outra coisa que Paulo vai dizer aqui, difamação. Porque o sexto mandamento, não assassinarás, não é não matarás, é não assassinarás, envolve o princípio de você odiar a pessoa, e uma implicação prática do ódio é a difamação. É a difamação. O quanto isso destrói igrejas. E isso se levanta, meus irmãos e irmãs, em todas as igrejas, o tempo todo, às vezes nos melhores cristãos. Aqui não é diferente de Datuba e não é diferente de nenhum lugar do mundo. A gente precisa morder a nossa língua antes de queremos difamar alguém. Difamação, se livrem da difamação. E a penúltima coisa é de palavras indecentes do falar palavrão, falar coisas sexualizadas, palavras torpes. Vocês sabem que tem uma moda entre os reformados de falar palavrão? Alguns grupos. Porque saem de um meio legalista e aí encontram um meio de graça, e aí não tem freio nenhuma boca. E ainda justificam teoricamente, dizendo, olha, essa palavra X que eu estou falando aqui, eu não estou falando como um palavrão, para mim significa outra coisa. Mas é palavrão porque as pessoas vão cair no ouvido delas com palavrão. Está conectado com algo sexual normalmente. E isso não deve estar na boca daquele que tem uma perspectiva de que morreu e ressuscitou com Cristo. Verso 9, o comecinho, último pecado, não mentais uns aos outros. Não mentam. Mentira, quem é que nunca mentiu, já é o mentiroso pior de todos. Mas a mentira, no contexto da igreja, porque Paulo está falando isso aqui numa ética comunitária. Tudo isso aqui é um pecado individual, cada um de nós, a gente pratica em nossos lares, a gente tem que eliminar isso, mas o foco aqui está sendo praticado na igreja. E a mentira na igreja é algo muito sério. A gente normalmente disciplina adultério, disciplina algum crime que a pessoa comete, mas Paulo está dizendo, olha, difamação e mentira é algo que não deve haver na igreja. E quando há, a disciplina tem que acontecer. A liderança, a igreja toda deve cortar esse mal pela raiz. Mentira, meus irmãos e irmãs. E às vezes a pessoa nem sabe que está mentindo, às vezes ela está com uma leitura errada da realidade, mas é mentira de qualquer forma. Nós precisamos viver na verdade. Vocês querem ver uma coisa que me veio à mente bem prática? Todo mundo aqui mente em relação aos seus pecados, não é? Se a gente sentasse numa roda aqui agora, e eu falasse, vamos cada um contar um pecado aqui, e confessar. Todo mundo ia pensar no pecado mais pequenininho que cometeu. Por que a gente faz uma besteira dessa? Porque a gente acha que os outros vão olhar torto para a gente. E às vezes olha mesmo. Mas a pessoa que olha torto está mais torta do que a pessoa que confessou. Vejam, todos nós somos iguais. Pecamos iguais. Os pastores pecam igual. Todos nós precisamos da mesma graça, do mesmo Cristo, da mesma fé, não tem super crente. Então, quando nós confessamos nossos pecados, e você ouve outra pessoa confessar, você diz, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Isso não existe na igreja. Não deveria existir na igreja. Assim, meu irmão, eu posso cometer, se eu não cometer esse pecado, eu posso cometer esse pecado pior, 1000 vezes pior do que você. Vamos orar junto. Eu te abraço, eu te amo, e vamos caminhar junto aqui. Olha o pecado que eu cometi. Confissão de pecado, meus irmãos e irmãs, é algo libertador. Libertador. Quando a gente começa a confessar nossos pecados uns aos outros, que a Bíblia manda, é o meio que Deus usa para nos libertar desse pecado. Ele vem a público, ele mostra suas caras, você, nossa, é mais feio do que eu imaginava. Falar, monstrificou ele para mim. Não mintam uns aos outros. Essa é a guerra que nós travamos. Terceiro e último lugar,
verso 9, parte B, até o verso 11, nós temos uma nova identidade. O apóstolo Paulo diz assim: por que vocês devem fazer isso? Pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem. Paulo vai usar a metáfora aqui da roupa, da roupagem. Né? O crente ele tem um certo tipo de roupa que não tem nada a ver com a roupa que nós usamos no corpo. E aliás, não sei se vocês perceberam, eu estou todo vestido hoje pela Ibisul, né? Pelo último presente, vestido e calçando aqui o presente que vocês me deram no dia do pastor. Nunca me vesti tão bem na vida. Olha que maravilha. Né? Mas presta atenção nessa mentalidade que nós temos como evangélicos. Né? Existe uma argumentação que é o seguinte: olha, você vai lá diante de um juiz, você vai colocar sua melhor roupa, você vai colocar um terno, você vai colocar um vestido bonito. Quanto mais você ir diante de Deus na igreja, você tem que ir assim, como um pavão, você tem que colocar a melhor coisa que você tiver. Se a gente tem essa mentalidade, essa argumentação pífia, é porque a gente não conhece a Deus. A gente está colocando Deus no nosso nível. A gente está achando que Deus liga para isso daqui. Meus irmãos e irmãs, a gente pode vindo decente. Você pode colocar qualquer roupa que você quiser. Você pode colocar um terno, você pode vir de chinelo. Tem gente que se escandaliza muito lá em Datuba, porque às vezes o irmão que vai orar no culto está lá de boné, shorts e chinelo, parece que vai para a praia. Mas Deus não ouve a oração desse cara. Não ouve. É a mesma coisa aqui dos legalistas aqui. O cara está pensando lá em cima e está pensando como um ímpio mundano. O que você tem que vestir? Cristo de novo. A única palavra que Paulo tem para tudo, a solução para tudo é Cristo. Quando Paulo fala assim, vocês se revestiram do novo homem, do novo Adão. Quem que é o novo Adão? Quem que é o novo homem? É Cristo. A gente se reveste de Cristo. E é isso que nos coloca apresentável diante de Deus. Então você nasce vestido do velho homem, de Adão, você nasce vestido de pecado e sendo pecado. Seu sobrenome é pecado, o seu nome é pecador, como diria Lutero. E aí na conversão, quando você chega ali aos pés da cruz, igual lá no peregrino, o seu fardo cai, a sua roupa cai, você se coloca nu diante de Cristo, e você é vestido de Cristo. Olha só, irmãos, essa imagem da roupa que a Bíblia usa é maravilhosa. Isaías fala que nós somos vestidos da justiça como se fosse um manto, uma roupa, um pano sobre nós. Aí a gente entende a dinâmica da salvação com a linguagem da veste. Porque na cruz, Cristo não se tornou pecado em seu ser. Ele não virou um pecador. O seu coração não pecou quando ele estava na cruz. Por que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 21 que ele se tornou pecado? Porque todos os nossos pecados, de todos os crentes, Antigo e Novo Testamento, do primeiro ao último eleito, vestiram a Cristo, foram colocados sobre ele aquele manto de imundícia. E Deus olha para aquilo, para aquele que não tem nenhuma beleza na cruz, e o considera o maior dos pecadores, porque ele tem a maior concentração de maldade, de pecado na história, está ali no Calvário. E Deus não só apenas considera o seu filho o pior dos piores, mas Deus o trata como o pior dos piores e derrama sua ira violenta sobre o seu filho. Os nossos pecados, esse pecado que a gente brinca aqui, o nosso ódio, a nossa ira, a nossa idolatria, a nossa prostituição, estava lá, vestindo o Filho de Deus que é santo, aquele que os demônios chamam de o Santo de Deus, lá em Marcos. E aí o que acontece? A justiça de Cristo que é perfeita, que nunca pecou, que é a encarnação da perfeição da obediência à lei e a Deus, é colocada sobre nós. E aí quando Deus olha para você, que tem fé em Jesus, Ele te vê como o maior dos justos. Ele te vê como completamente justo. Ele te vê como completamente puro, porque Ele não vê você.
ele vê Cristo te vestindo como um manto. Você não se torna santo no seu coração, igual Cristo não se torna pecador, mas você é considerado justo. E não somente isso, o mais importante, você é tratado como justo, como se você nunca tivesse pecado. Por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, verso 1. Essa é a nossa identidade nova. Você é vestido de Cristo. E Deus, em toda a sua infinita santidade, como juiz, olha para você com todas as suas falhas e pecados e diz: justo. Ele confia no meu filho e isso basta. Essa é a nossa identidade. Cristo. Então você é, a sua identidade é aquilo que você é no mais fundamental da sua existência. Você não é alto e baixo, gordo ou magro. Você não é rico ou pobre. Você não é branco ou negro. Você não é nada dessas categorias. Você não é pecador. Você não está em Adão. O que você é? Você é um ser que está em Cristo. É isso que você é no mais fundamental do seu ser, se você crê em Jesus. Isso basta. Isso muda tudo. É o que Paulo vai dizer no verso 11. Nesse caso, não há mais nem grego e nem judeu. Você não é brasileiro. Não tem mais distinção étnica, nem circuncisão e incircuncisão. Você não é um bárbaro ou um cita, você é um escravo ou livre, apesar de você ser essas coisas, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Para os Colossenses aqui, 3 pontos para a gente terminar, do que significa Cristo ser tudo. Primeiro, Cristo é tudo em nossa justificação, é Ele que nos veste, como a gente viu agora. Cristo é tudo em nossa santificação. O único modo de você ser realmente santificado e matar o seu pecado é Cristo. Porque Ele não se veste você apenas de justiça, Ele te veste de santidade também. 1 Coríntios 1, no final, Paulo diz, olha, Cristo se tornou para nós justiça, santidade e sabedoria e redenção. Ele é tudo em nossa santificação, meus irmãos e irmãs. Você não vai vencer a prostituição, a imoralidade sexual, a avareza, a ira, o ódio, a difamação, a mentira, essa vida porca de pecado que você está, sem olhar para Cristo. Mas no momento que você se desiste de você mesmo e se agarra a Cristo e começa a olhar para Ele e começa a conhecê-lo e amá-lo e adorá-lo e a viver para Ele, você vai ver os seus pecados sendo destruídos pelo poder do Espírito. E Ele é tudo em nossa sabedoria, é a principal ponto aqui de Colossenses. A gente não precisa ir para o céu para ter sabedoria, a sabedoria desceu para nós e tudo que a gente precisa para viver, que é sabedoria, é Cristo. Ele é tudo em todos. Se você não entender esse ponto aqui, você não vai entender nada do Evangelho, você não vai entender nada da fé cristã, você não vai entender nada da sua nova identidade em Cristo. Você morreu, sua criatura miserável. E Deus te ressuscitou com uma coisa mais gloriosa na criação. Em Cristo Jesus. Isso basta. E nós vivemos para Ele, Ele é tudo em todos nós. Essa é a nossa identidade mais fundamental, estar no seu Filho, no Filho de Deus, no nosso Senhor. Para resumirmos e concluirmos então, o Evangelho, a boa notícia do que Cristo é e fez por nós, de ter morrido e ressuscitado por nós, e estar à destra de Deus, reinando e intercedendo por nós, neste exato momento, cria em nós uma nova perspectiva da realidade, uma perspectiva que nós já morremos, o mundo está crucificado para nós, ressuscitamos para uma nova vida, Cristo governa sobre todas as coisas, e de forma especial governa em nossos corações e na igreja, leva-nos a lutar as nossas batalhas como elas realmente são,
com o poder do Espírito em nós e nos dá uma nova identidade. Então não importa o que o seu marido fala de você, o que sua esposa fala de você, o que os seus pais vomitam no seu coração, o que o seu patrão pisa na sua cabeça todo dia. Você entende, eu estou em Cristo. Você vai suportar todas as coisas, a morte mais dolorosa, porque você já morreu. E Cristo é a nossa vida. Amém? Vamos orar? Inclusive, vamos orar para terminar o culto, né, irmão Anderson? Irmãos, a gente vai orar para terminar o culto. Depois da oração eu vou dar a bênção apostólica, vou falar, todos respondam aí todo mundo fala amém, e o culto está encerrado, depois só alguns avisos. Mas antes disso, vamos ter um momento brevíssimo de oração silenciosa. Eu quero que você responda à pregação, à palavra de Deus, diante de nós, com oração e confissão, e se largando aos pés de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, ai de nós, pecadores, estamos perecendo e caminhávamos a passos largos para o lago de fogo, sorrindo e amando odiar-te. Mas o Senhor interviu na história de cada um de nós, sem nos perguntar, sem nos respeitar, porque não merecemos respeito algum. O Senhor nos chacoalhou, o Senhor nos matou, e o Senhor nos ressuscitou em Cristo Jesus. Soberanamente, sem pedir licença, o vento do Espírito, mais forte do que qualquer tempestade ou furacão, destruiu a nossa porta da frente do nosso coração e virou tudo de cabeça para baixo, porque tudo estava ao contrário do que deveria ser mesmo. O Senhor nos veste de Cristo. Faça com que cada vez mais nós tenhamos consciência de que Ele é nosso maior tesouro, de que Ele é a nossa vida, de que Ele é tudo para nós. Nós estamos nele e Ele em nós. E isso basta. O céu e todos os anjos que nele há não valem nada sem Cristo. Todas as riquezas deste mundo são traça e poeira comparado à riqueza da pessoa de Cristo. Toda a imundície sexual deste mundo é uma tentativa louca, desesperada de dar prazer ao ser humano, e nada disso pode nos dar prazer, pois nosso único prazer está nele, no seu Filho, ó Pai. O Senhor, que é infinito, ó Deus Pai, disse: nele está todo o meu prazer. Ele não nos encherá? Ele não nos satisfará? É claro que sim, ó Deus. E se houvesse mais milhões e milhões de universos cheios de anjos e homens e mulheres, Cristo seria infinitamente mais e suficiente para encher a todos. Ele nos basta. Te bendizemos por isso. Se alguém aqui não vê essa beleza de Cristo, que o seu Espírito, ó Pai, enviado a nós, faça cair as escamas desses olhos. Nós venhamos nessa noite ao funeral de nós mesmos e ao encontro dessa nova vida eterna, inquebrável e espiritual que nós temos em Cristo. Te bendizemos por tudo, ó Pai. Que o teu amor, ó Pai, a sua graça ao Filho e a sua doce comunhão santificadora ao Espírito santificador seja com todos